Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos ao programa Saúde e Bem-Estar. Um programa que promete cuidar de si e da sua família. Eu sou a Susana Baleia e hoje vamos falar da saúde reprodutiva e temos como convidado o Dr. Jordão L., que é o médico obstétrico do Hospital Militar de Luanda. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Mas antes de irmos para a nossa conversa, gostaria que você visitasse a nossa página do Facebook Saúde e Bem-Estar e na YouTube, Onjango TV. Curta, subscreva-se no canal para não perder conteúdo como este. De lembrar que aqui na Onjango TV, tal como nossos parceiros, você pode publicitar a sua empresa, o seu negócio. Venha fazer parte da grande família de Saúde e Bem-Estar. Agora sim, vamos para a nossa conversa. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Doutor, gostaríamos de saber o que é a saúde reprodutiva. Saúde reprodutiva, podíamos assim dizer, do propriamente dito, saúde reprodutiva é a aceitação. É a aceitação, é a entrega psicológica, né? Direcionadamente do propriamente dito sexual. Quando devemos começar a nos preocupar com a nossa saúde reprodutiva? Devemos nos preparar com a nossa saúde reprodutiva quando achamos que estamos preparados, né? Isso na fase adulta, porque existem duas fases, a fase adolescência e a fase adulta. Nesse caso, devemos nos preparar, né? Quando achamos que já estamos bem financeiramente, né? Bem psicologicamente, bem emocional. Por quê? Porque a entrega emocional é muito importante para a questão reprodutiva. Mas tem-se visto que atualmente já até adolescentes estão focados até a essa tendência por causa de certas entregas, amigas, enfim. Essa curiosidade faz com que ela entram diretamente ao sexo sem antes estar preparado, mas a preparação do propriamente dito é o estado emocional e a entrega para o sexo. A idade aceita é a partir dos 18 anos, se for em Angola, porque é a fase adulta, né? Mas que estejas preparado, isso é, psicologicamente, financeiramente e também emocionalmente. Por quê? Porque a idade do propriamente dito podia ser de 25 anos. 25 anos por quê? 20 anos a 30 anos é a idade aceita para a mulher ter uma boa gestação sem nenhum risco de vida. Já do 20 para baixo, de 30 para cima, já tem muito risco de vida, tá? É mais ou menos isso. Então quer dizer que, por eu ser menor de 18 anos de idade e não tenho condições financeiras, não devo ainda me preocupar com a minha saúde reprodutiva? Não. Deves se preocupar com a saúde, não com a aceitação sexual. Por quê? Porque quando se fala de saúde reprodutiva, é uma área muito abrangente. Porque ele vai falar da preparação sexual, vai falar da aceitação, da higienização, yeah? Ele vai falar da idade, né? Então é mais ou menos isso. Aqui na nossa comunidade, já aqui na cidade, né? Já é mais aceito quando a pessoa está preparada financeiramente, emocionalmente e psicologicamente. Porque, se for já lá na zona retórica, depende muito de tradição. Percebes? Depende muito de tradição. Imagina que às vezes uma menina de 14 anos já é dona de casa, que na nossa cidade é crítico. E essas críticas vai levar ele ao aborto, vai levar ele a certas doenças traumáticas, tá? Vai levar ele ao abandono escolar, né? Então, desse jeito, por isso que eu dizia que propriamente dito que a saúde reprodutiva é com base a essas temáticas dito. E como devemos cuidar da nossa saúde reprodutiva? Quando e como podemos tratar da nossa saúde reprodutiva? Devemos tratá-lo sempre que for necessário. Como? Devemos higienizar, né? Tanto faz a mulher como o homem, porque hoje já o sexo está envolvido.
Hoje o sexo não começa simplesmente pela aceitação, depois pumba pumba, não. Agora é preciso a preparação, o minete, enfim, percebes? Então requer primeiro higienização, e essa higienização tem que ser feita com água semi-morna e um pouco de sal. Por quê? Porque o sal tem a aceitação, isso se for no mundo da cirurgia, nas feridas abertas, ela tem a função de secar ou de enxugar água, ou fazendo com que a ferida seque. Por quê? Porque a vagina da mulher, ela produz muco. E esse muco tem a função de proteger a flora vaginal e também tem a função de destruir a flora vaginal. Doutor, como assim ele tem a função de proteger e destruir a flora vaginal? Sim, ele tem a função de proteger a flora vaginal quando micro. Isso é quando pequeno, no português terra-terra. E tem a função de destruir a flora vaginal quando micro. Ele entra no processo de nadação, ou posso dizer, no processo de aglomeração. Ela fica em inchaço, né? E começa a entender que agora ele já está capacitado para destruir a flora vaginal. Então a higienização é muito importante e aceita nessa situação. Doutor, gostaria que o doutor especificasse mais ou menos o que é o muco para as meninas lá em casa perceberem. Exato. Essa temática é algo muito importante que tem acontecido na nossa comunidade. Na verdade, muita gente tem confundido muco vaginal e às vezes mesmo pus. Tenho algumas pesquisas que fui lá mais a fundo. Por que eu dizia isso? Porque se a pessoa tiver a desenvolver uma patologia infecciosa qualquer, na verdade ela vai liberar muco, né? E só que onde ele vai descobrir que os mucos são mucos adanados, quando elas vêm mais grossa e com cheiro. Quando elas vêm mais grossa e com cheiro, já se dá por conta que deve estar a desenvolver uma patologia infecciosa qualquer. Então, para essas pessoas devem consultar ao médico, a um ginecologista, enfim. Quando não é um muco, provavelmente está a se manifestar por conta de uma infecção. Sim, como é que é a espessura do muco? Como é que é a caracterização? A caracterização ele pode aparecer assim, semi-averdeado, semi-azulinho, semi-amarelado, e ele pode aparecer assim com cor. Mas já quando é o próprio muco de verdade, né, aquela que protege a flora vaginal, né, que é normal que elas saiam, ela é a cor branco, mas não tem cheiro. Ele se tiver a dar cheiro, é um cheiro assim de urina. Um cheiro de urina, você sente um cheiro de urina. Mas se tiver já dá um cheiro no dourado, aí já deve estar aí a ter que correr para consultar um ginecologista. Porque muitas das vezes chega a ser desagradável você ter que ir ao WC e encontrar o muco lá presente. Antigamente, quando a gente era assim, menor de idade, nem sabíamos o que era toda hora ir tomar banho. Vai tomar banho, vai lavar, porque está saindo algo que não devia. A gente tinha assim um medo. Certo. Então é normal que saia o muco. Certo, mas vou ser um pouco mais fundo. Desculpa, colegas ginecologistas. Tem coisas que a nossa sociedade, a nossa saúde esconde, mas é muito importante que eu diga, porque nós estamos aqui para a função da saúde é resolver o problema, que é retirar a dor, diminuir o calvário da pessoa e proteger vida. Tendo isso dito, uma vez que a gente estamos aqui, fui convidado para um grupo onde estão preocupados com a comunidade retórica, então é necessário que eu diga mais verdade. Dizem alguns tabus que dizem que não, quando você lava não deves meter o dedo. É muito importante que deves lavar lá no fundo. Porque o útero é um canal aberto. É um canal aberto em que ele só tem um período de 7 a 13 dias fechado, quando a mulher está no estado, quando ele só abre durante 7 a 13 dias, mas fica totalmente aberto, e ela vai liberar algumas muco também interna. Logo, se ela, por exemplo, tiver a desenvolver algum cisto no ovário, se tiver aí
algumas patologias já lá dentro do útero, propriamente dito no endométrio. Então, esses mucos serão confundidos. Na medida em que ele vai lavar, conforme eu dizia, ele pode produzir o muco, mas só que o muco pode entrar no estado de aglomeração. O estado de aglomeração é quando ele fica mais forte. Então, a tendência é de atacar aquelas que já estão dentro, aquelas que vêm para proteger a flora vaginal. Então, se não haver higienização total lá dentro, então os mucos que entraram no estado de, podemos dizer assim, adanado, né? Eles vão sempre comer aqueles mucos micro que deviam proteger a flora vaginal. Então é muito importante. Isso é indiscutível. É indiscutível. A higienização é muito importante que se faça, tanto faz interna como externa. Como que eu vou dizer que eu estou limpo se eu não higienizei lá dentro? Isso é tipo passar com a toalha em cima dos lábios e dizer que lavei a boca. Desculpa-me lá. Doutor, mas nas nossas mãos contém várias bactérias. Por isso é que muitos doutores recomendam que não façamos o que o doutor disse. Sim. Como é que o doutor justifica este ato? Sim, na verdade eu tive algumas pesquisas. Será que as bactérias que estão contidas nas nossas mãos não vão ainda prejudicar a vagina da mulher produz muco. Esse muco são um sistema de defesa da mulher, da vagina. Percebes? São um sistema de defesa. Ele protege a flora vaginal, ele protege a vagina. Então, quando achas que vais fazer a higienização, primeiro deves higienizar a mão. A mulher, por exemplo, por natureza não deve ter unha comprida. Não pode mesmo. Isso é um tabu que também eu trouxe, só falei por falar. Mas é uma realidade muito séria que muitos escondem, mas a verdade é essa. A unha comprida prejudica muito a saúde da mulher, como também pode causar pontada no útero, pode causar endometriose, pode causar muita merda, enfim. Então, propriamente dito, só estou para dizer que quando se fala de uma higienização, lavando lá no fundo, tens que ver como que está a tua mão, né, doutora? Tens que ver. Tens que ver, por exemplo, não vai chegar, ali na sanita, faz aí a higienização, depois decides lavar, pega já diretamente, não é isso que eu estou a querer dizer. Primeiro deves ver como que está as tuas mãos, se está limpa, porque a mão por natureza não fica limpa. Mas se tiveres primeiro lavar numa água escorrente, né, não pisá-lo, né, por exemplo, a quem, por exemplo, vai fazer sentada e pisa primeiro na banheira. O que é isso? Por exemplo, aquela brincadeira que a pessoa vai fazer, chega no chuveiro, mete o pé no chuveiro e depois vai banhando, depois ele vai fazer o assento. E agora aquela sujidade que sai do teu corpo? Fica ainda mais complicado. Tá a ver? Aquela sujidade que sai do teu corpo, é claro que vão ficar ali. Por quê? Porque quando você vai abrir as pernas para ficar deitado sobre a banheira, né? É claro que a vulva vai abrir. Quando as vulvas abrirem, a penetração da água é maior para fundo. Por quê? Porque o útero chupa a água também. Se deres conta, tem viralizado aí algumas fotos, as pessoas meteram um cigarro na cavidade, né? E fazendo algumas puxações. Isso também é indiscutível. Então é mais ou menos isso. Então, quer dizer, direito ou indiretamente, as pessoas estão a se prejudicar, estão a se causar doença, estão a destruir a flora vaginal e dando culpa à medicina, dizendo que não, já fui no médico do tal, lá não tive êxito, fui no médico X, fui na clínica X, mas o culpado às vezes não é a clínica. A clínica dá o suporte, responde, resolve, só que lá chega, você leva a mesma prática, pegas uma unha até aqui, pega outra já até aqui, a outra até aqui, cheia de muco, cheia de fungo, coques de basilhos, todos na mão. Chegas aí, tens que fazer sentada e tens que meter a mão porque o doutor Jordão falou. Não disse isso. Não disse isso, mas tens que ter uma mão assim, né? Porque a mulher por natureza, imagina, a mulher é dona de casa, percebes? A mulher é dona de casa e a dona de casa não deve em nenhum momento ter unhas. Por quê? Porque a unha pode ter coques de basilhos. E os coques de basilho, por exemplo, vamos fazer uma saladinha e tal para agradar o marido, enfim, né? E aqueles coques de basilhos vão ficar na salada. Quer dizer, você pode até dizer que não, estou a proteger aqui, mas estás a matar aqui.
Estás a ver? Então, aceitação, os médicos dizem que não deve introduzir sim. Por quê? Porque por causa da sociedade em que estamos inseridos. É mais ou menos isso. Se calhar eles só não tentaram esclarecer. Mas isso é indiscutível. Podemos até discutir isso até Jesus voltar. Não vamos discutir até Jesus Cristo voltar. Vamos por um curto intervalo e voltamos já já. No começo foi tão bom, eu só duvidei. Minha mãe é pé na estrada, todo dia nessa estrada. É pé na estrada, todo dia nessa estrada. É pé na estrada, todo dia nessa estrada. Catumbela, minha terra natal. Estou no morro e vejo a marginal. Oh, que bela terra. Nós somos a Boutique Utanha Lab e existimos para te deixar mais elegante. Origami, amo fula. Origami, amo fula. Origami, amo zula. Origami, amo zula. Calandula, topandula. Calandula. De frente ao... Esqueci essa parte. De frente ao Collection. Yeah. Já estamos de volta e de lembrar ao pessoal lá em casa que o tema de hoje é a saúde reprodutiva e temos como convidado o Dr. Jordão, ele que é médico obstétrico no Hospital Militar de Luanda. Doutor, gostaríamos de saber como é que os rapazes devem fazer a higienização dos órgãos genitais. Certo. A higienização dos rapazes chega a ser muito básico. Por quê? Porque ela simplesmente pega o seu pênis, né? Água e sabão e vai passando. Vai lavando os testículos, vai lavar o prepúcio, vai lavar o glande, por fim vai passar pelas rótulas das glândulas, vai passar pelas rótulas e limpando, depois lavar o corpo todo, enxaguar com água. É mais simples, é mais básico. Qualquer tipo de sabão? Qualquer, para o rapaz qualquer. Para a mulher já tem específico, mas porque a mulher não pode lavar com sabão muito ácida ou que contém açúcar. Não pode. E qual é o sabão recomendado para que as mulheres façam a sua higienização? Tendo em conta o meio financeiro, qualquer, mas desde que não tenha muito ácido e nem açúcar. Porque há quem, por exemplo, vai dizer, não, mas como assim? Tem sabores, tem sabão de sabores, enfim. Sim, mas tem que ver lá se tem açúcar. Por quê? Porque se vais fazer higienização vaginal para a mulher, né? E a higienização, a mulher por natureza deve estar molhada, deve estar úmida assim. Mas não pode estar a babar, porque se, por exemplo, se lavares com um sabão que contém açúcar, ou por experiência, pega aí uma açúcar, põe ali dentro. Depois põe uma cueca, depois de 30, 20 minutos, tu verás que ela está a escorrer. Por quê? Porque a açúcar, é claro que ela tem a função de dar energia às células, né? Mas o açúcar, por sua vez, ela vai tornar a vulva vaginal, né? Ela cada vez mais molhada, também dá desconforto sexual. E quais são esses desconfortos sexuais que o doutor acabou de dizer aqui? O desconforto, esses desconfortos sexual é nada mais, nada menos. Na verdade é que todo homem gostaria de ter uma mulher com uma vagina fechada. E as mulheres hoje estão muito preocupadas em encontrar receitas, né? Vão lá na internet, enfim, a busca de como fechar a sua vagina. Por quê? Porque uma vagina fechada dá conforto.
dá conforto ao parceiro, dá aquela aceitação de dizer, porra, vou tentar mais uma vez, vou dar mais uma vez, estás a ver? E já uma vagina muito aberta, o desconforto são esse, ele fica, poxa, parece que já esmirrou umas vezes, enfim, parece que já transaste com outra pessoa, dá aquelas desconfianças, é mais ou menos isso. E o que é que torna a vagina da mulher mais aberta? O que vai tornar a vagina da mulher mais aberta são práticas de sexo exagerado, principalmente com N tipo de parceiro. Se for com um, não. Com ela fica ainda mais fechada. Mas na troca de N parceiro, ele vai ficar mais aberto, porque imagina que aquele vai esmerar ali dentro. O outro também. Ele vai pode causar, e esse vai vir com algumas patologias já a mais que o outro, né? Esse vai trazer um pouco mais, esse um pouco mais, aquele um pouco mais, aquilo fica bué. Tá sabendo? Então vai fazer com que a vagina fique totalmente úmida. Às vezes não é que a vagina está muito aberta, às vezes é que a vagina já está muito úmida. E quando a vagina fica muito úmida, a penetração é fácil. E por ser fácil, né, na verdade vai fazer com que ela fique parecer que está muito aberta. Mas há homens que gostam de mulheres que têm a vagina mais lubrificada? Até que se prove o contrário, é simplesmente uma realidade que não se discute. Por quê? Porque a aceitação do propriamente dito é mentira. É mentira por quê? Porque uma mulher com uma vagina totalmente aberta, imagina que foste para o trabalho e chegas em casa, eu te peço sexo, chego em casa, assim que chego, pimba, estou lá dentro. Cria aquele desconforto, cria aquela desconfiança, mentira ou verdade? E por natureza todo homem está ciente que é corno. Por natureza. É mentira, verdade, eu não sei dizer, mas por há muitos homens que alegam que gostam de mulheres mais... Não, por natureza todo homem está ciente que é corno. Toda mulher... Então deve higienizar a sua vagina, deve consultar o ginecologista para manter com o pH aceitável. A vagina tem o seu nível. Agora, se quiseres que ele fique mais aberto, sim, ele vai usar o lubrificante. Por quê? Porque ele vai dar conta que está muito seca, está lá a alejar. Porque os fios do pelo da vagina da mulher, né, se tiverem, por exemplo, semi-cortadinha, né, lá naquela ele vai tem aquelas pontas. É bem que ele vai fazer a penetração, ele vai criar aleijamento. Esses aleijamentos, então, criar aquele desconforto de tentar fazer mais. Né? Então, a tendência dele lubrificar para ver se ele continua. Só nesse sentido. Mas agora, dizer que fique mesmo molhado, não existe, doutora. Não existe, vão te deixar daqui a nada. Não existe. Ai, Jesus. Mas não vão. Tá. Deus queira que não. Doutor, há muitas das vezes no ato sexual a gente tem aquela vontade, aquela necessidade de quando não estamos lubrificando, usar a saliva. Quais são os danos que a saliva pode provocar para a mulher e para o homem? Para o homem pode provocar, pode causar infecção. O provocamento já é a saliva, né? Pode causar sim infecção. Por quê? Por causa da penetração que ele vai pôr lá dentro da vagina da mulher. A boca da pessoa também contém muco. E a boca é a parte mais suja do corpo humano. Até alguma pesquisa que eu tive, é mais nojento a pessoa meter a mão na boca do que no nariz. Sim. Por quê? Porque o nariz, ele simplesmente ele recebe oxigênio e bota dióxido de carbono. E constantemente, sem tabu. Já a boca ela fica fechada. Ela contém fungos, toques de basílios, parasitas, para não dizer de outras e para não dizer da própria infecção que a boca também tem. Para não dizer dos micro-organismos que a língua produz. Então, se você vai pegar essa saliva, então estás a levar essas todas as patologias para onde?
para a flora vaginal. Percebes? E logo quando vai fazer penetração, a tendência é de levar essa toda a saliva para dentro. Relembrando que que a flora vaginal ele já produz muco, que é o sistema de defesa do organismo da vagina da mulher. Lembrando. Então, se você meter outro muco, eles vão entrar em processo de choque, porque um não vai reconhecer o outro. Por isso que vai causar infecção. Por quê? Porque outro vai ter que destruir o outro vai ter que destruir o outro. Imagina que os que tiraste da boca são mais aglomerados que os que estão na vagina. Eles vão fazer o quê? Vão comer, né? Vão comer as muco nata, né? E eles agora vão ficar eles nato. Quando os mucos começarem a ser produzidos, eles vão comer de novo. Até que depois começa a ter aquelas coceiras vaginal, aquele desconforto aí, você sente que, por exemplo, se tiveres a ver que na cueca tiver ali alguma pintadas ali, semi assim azulinho, ou semi, é pus. Não é muco, é pus. Mas de onde estava esse pus? Do útero. Isso foi provocado anteriormente da saliva no ato sexual. É bem dito. Como também, imagina que a mulher quando vai urinar, devem ter muito cuidado urinar nas zonas públicas. Por quê? Porque se a mulher urinar onde outra pessoa urinou, ela pode acarretar uma gonorreia, uma sífilis, um HIV que o outro teve. Pode, nem precisa se envolver. Só urinar onde o outro urinou. Por quê? Porque a mulher na via pública urina abaixado, fica quase tocado ao chão. E na medida em que ela vai ficar totalmente quase ao chão, ela quando urinar, a urina sai com pressão. E as mesmas gotículas vão bater naquelas urinas que já estão ali, né, infectadas, vão estar de volta aonde? A flora vaginal. Vai criar retorno. Se tem dado conta, quando, por exemplo, a pessoa vai urinando na zona pública, tem tendência de ir dando algumas fluidagens, né? Essas fluidagens vão voltar, algumas vão tocando mesmo, né? Que tem a tendência a pessoa de limpar, né? Mas só que ao limpar, você só secou. Porque eles são agentes oportunistas. São agentes oportunistas. Quando eles dão conta que, olha, aqui estamos fofos, eles já entram já. Tá a ver? Então tem de ter muito cuidado. E depois o uso da cueca devem trocar também constantemente, para não ter que fazer trocou. Por exemplo, você vai lá urinar, vais banhar, vais usar a mesma cueca, também é porquice. Por quê? Porque os mesmos mucos que já deviam ser expelidos para fora vão estar de novo a entrar. E esses aqui, só que quando entram, eles entram já para destruir, eles não vêm já não vêm mais para construir, porque são aqueles que a vagina já expulsou para fora. Doutor, na tentativa de queremos apimentar o nosso relacionamento, muito de nós temos feito os famosos minetes e os broches. Doutor, é contra essa prática? Eu dizer que estou contra, estaria a virar o mundo do perna para o ar. Por quê? Conforme se podem perceber, eu dizia que o sexo já está evoluído. Por isso que a higienização é muito importante lá no fundo. Por isso, com isso, até quem, por exemplo, tentar discutir isso, já não pensou também até ali. Imaginem que você vai fazer minete numa vagina que a mulher só passou a toalha em cima porque está limpa. E quando vais fazer o minete, um bom minete, o dedo vai meter lá para dentro, sai. Quando sair, você vai sair com aquelas mucas que estão infectadas. A tendência de você passar por aquela muca e mandar para a boca, né? E essas mesmas mucas vão criar retorno. Por quê? Porque depois vão se encontrar com as mucos que já estão na boca, vão entrar de novo, aquilo agora vai criar um retorno. Os dois vão entrar em choque. Uma não vai reconhecer. Ali é a base de tudo. Se vais fazer o minete, então deves fazer totalmente a sua higienização. Quais são as doenças que afetam o sistema reprodutor? As doenças que afetam o sistema reprodutório são tantas, do propriamente dito rapazes ou meninas. Doutor, pode dizer 2 para rapazes ou 2 para meninas? 2 para rapazes, 2 para meninas. Não vamos fazer assim, como os rapazes hoje estão a ser menos falados. Exato. Mas para os rapazes, mais 3 doenças para o rapaz e 2 para meninas. Certo. Por exemplo, a punheta. A punheta também
Por quê? Porque a punheta lesa a uretra. Lesa o canal de uretra. Porque a punheta é muito esforçado. Já a vagina é menos esforçado. É aceite. Já a punheta é esforçado. Então, esse é um dos fatores também que é uma das sequelas. Depois dele lesar a uretra, vai aparecer aí o aparecimento do pus, né? Depois o sangue, depois o pus, enfim, se não tratar, pode causar outras doenças infecciosas qualquer, tal como a gonorreia, o sífilis, a candidíase, né? Enfim, então, é mais ou menos isso. E já que disseste 3, e a falta de consumos de líquido, principalmente água. A quem, por exemplo, se beber um copo hoje, vai beber um copo de noite, e até prefere meter mais cerveja do que meter uma água natural, tá a ver? Então, ele vai esforçar os rins, e depois a pessoa vai dizer, não, mas eu sou urina mesmo, urina bem preto, bem amarelado, sim, porque você consome pouca água. Então é necessário também o consumo de muita água, é necessário. O terceiro, o rapaz não pode ficar muito tempo, não pode se acostumar a ficar sempre sentado. Por quê? Porque ele pode causar uma inflamação, pode causar uma lesão no próstata. Então isso, se com lesão no próstata, é claro que a pessoa está a causar alguma sequela no sistema reprodutório. Falta para as meninas, doutor. Certo. Pode mencionar as meninas. Exato. E para as meninas, quais são as consequências do sistema reprodutório? Ou quais são as práticas em que elas não devem fazer quando assim podem assim causar alguma sequela ao sistema reprodutório? As mulheres não devem transar com vários parceiros, não devem se relacionar enquanto criança, não devem se relacionar enquanto criança, também não devem. Por que eu disse que não devem se relacionar enquanto criança? Porque a higienização delas não é completa. Não é completa. Então ele não pode ter relação porque não é completa. Por quê? Porque ele quando vai fazer relação sexual, ele vai esforçar. O rapaz, por sua vez, pode esmirrar dentro da menina. E que às vezes ela não está, o organismo dela não está preparado a receber ainda o espermatozoide. E se, por exemplo, ela entrar em estado de gestação, tem 90% de chance de abortamento. Então, essas são uma das consequências. Doutor, estamos prestes a terminar o nosso programa. Gostaria que o doutor deixasse a sua agenda, falasse um pouco de si, desse conselhos e beijinhos e abraços. Eu digo assim, às vezes nós só nascemos num país onde se calhar não queríamos ter nascido. Por quê? Porque quando a pessoa tenta desenvolver, o próprio país te cria dificuldade quando devia te apoiar. Então ele te cria mais ou menos isso. Então tenho outras atividades, enfim, porque além disso eu sou pasteleiro, sou cozinheiro, sou decorador de evento, sou canalizador, sou eletricista doméstico. E para não falar da parte do ervanário. E na própria medicina trato chasta de infecção, gonorreia, sífilis, colo aberto, hemorroide, tiremos oxiúria, parto, enfim. Então é muito aperto para uma só equipa ou para uma só pessoa. Motivo no qual digo que a minha agenda está aberta, mas está fechada, mas abrimos aquelas exceções para famílias, amigos, né? Porque na verdade o nosso tempo nós mesmos é que fizemos. Quem, por exemplo, vai dizer que não posso ir visitar o fulano porque não teve tempo. Não, o nosso tempo nós é que fizemos. O tempo é indiscutível, o tempo é injustificável. É mais ou menos isso. Mas o meu contato é 940 689 237. O outro é o 950 831 827. O conselho é que as crianças não devem fazer sexo. E se fizerem, devem primeiro conversar com os pais.
devem conversar com os pais. Isso é um tabu, é uma realidade em que não se aceita, não se vive, mas já é aceito internacionalmente. Tem um documento internacional que diz que as crianças que fazem sexo devem ir aos pais dizer que, olha pai, eu agora já faço sexo. Então, para isso, para quê? Para evitar riscos de morte, para evitar abortos espontâneos, para evitar gravidez precoces, para evitar abandonos de escola, para evitar afastamento de familiares, para evitar aquilo de meter culpa aos pais quando o pai, por exemplo, vai te tirar de casa porque, filha, você não quer seguir meu caminho, então segue o teu. E você vai dizer assim, não, meu pai não me gosta, mas você que não está a lhe gostar, porque você está a lhe destruir psicologicamente e moralmente. E é mais ou menos isso. Então as crianças não devem praticar sexo. E se praticarem, devem conversar com os pais. Que pai, eu agora já faço sexo, estou a ver que não estou mesmo a conseguir me controlar. Então, para evitar esses problemas, pai, eu gostaria de fazer um planeamento. Mas um planeamento de longo prazo, não se aceita um planeamento de menos prazo. Por quê? Porque o planeamento de menos prazo tem problema, tem sequelas, tem sequelas. Devem fazer planeamento de longo prazo. Para quê? Para evitar para que ela se forme, né? E os pais têm que também aceitar e cair na real, que é para a menina foi aberta conosco, porque às vezes o medo das meninas não se abrirem com os pais de saber qual será a reação dos seus pais. Estás a ver? Qual será a reação dos pais? Mas o importante é que os pais também caiam a real. Minha filha foi aberta comigo, ela agora está a praticar sexo. E para evitar esses problemas, vou levá-lo a um médico, a um ginecologista para fazer os procedimentos. Aí também o problema é, o primo Miguel também já dá pica. Ou mesmo vou lá comprar uma ampola, vou lhe entregar, ele mesmo vai lhe aplicar. Não, isso também é problema. Porque ele deve fazer todos os procedimentos, deve fazer as consultas, deve ver qual é o tamanho do útero, se aceita para fazer o planeamento, deve fazer a própria laptoptose, deve fazer o próprio procedimento, deve fazer totalmente para quê? Para que ele tenha certeza do tipo de planeamento que ele está a fazer, se é próprio para o grupo do seu sangue ou não. É mais ou menos isso. Estes foram os conselhos deixados pelo Dr. Jordão. Estamos a terminar o nosso programa, mas prometemos voltar na próxima sexta-feira, no mesmo horário de hoje. Beijinhos e até o próximo programa. Entrega por ambas as partes. Perdi e, por conhecimento de causa, pensei em passar minha experiência para evitar que passes